Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO, o podcast da Exame que coloca eu e você de frente com grandes líderes empresariais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio ela, que lidera uma gigante da área de varejo e tecnologia, Juliana Streitmann, CEO da Amazon Brasil. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é nosso, Ju. E preparada para falar de lições de liderança, trajetória profissional e o futuro do negócio também? Preparada. Bora lá. Ver. Juliana, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua origem, até porque o seu nome é um pouquinho diferente, né? Conta pra gente onde você nasceu, com quem você foi criada e o que te motivou a ir para a área dos negócios. Meu nome é bem complicado, mas ele é muito mais complicado escrito do que falado, né? Juliana Streitmann. A minha origem, a minha família tem uma origem da Polônia, da Rússia, mas meus avós, os dois já foram nascidos no Brasil, as minhas avós que não eram nascidas no Brasil. E eu venho de uma família de mulheres fortes, independentes, assim, minha avó, que uma pessoa que teve muita influência na minha formação, foi uma das primeiras mulheres formada em medicina, Genial. Aqui na USP, em São Paulo, grávida. Ela Em que ano fez isso? faculdade em 1943, mais ou menos. Então, enfim, é uma família... Foi uma inspiração, né? Uma inspiração e que sempre me deu oportunidade, né? E abriu as portas e os caminhos para que eu fizesse o que eu tivesse vontade, né? Porque eu sempre falo que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, na verdade, né? E a minha entrada, na verdade, eu sou uma pessoa... Eu fiz faculdade na área de comunicação, fiz SPM, porque eu gosto muito de escrever. Então, eu não tinha esse pensamento de ir para a área empresarial. Eu gostava muito de escrever e acabei indo para a parte de comunicação. Dentro do mundo de comunicação, eu comecei trabalhando em agências e aí conheci as empresas, né? As áreas de marketing. E conhecendo as áreas de marketing, eu acabei entrando em empresas dentro da área de marketing, onde eu fiz boa parte da minha carreira, principalmente no começo. Então, foi por aí que eu entrei. E eu sempre falo que comunicação ainda é uma das disciplinas que eu mais uso no meu dia a dia, até hoje. É a soft skill que o pessoal mais fala nessa era digital, né, Juliana? Mas uma curiosidade que eu fiquei aqui também é um pouquinho sobre a sua trajetória, porque você tem quantos anos só na área de liderança? Na área de liderança? Como líder? Eu já devo ter uns 15 a 20 anos liderando. E quais foram as características, além da comunicação, que te ajudaram a chegar nesse cargo? Acho que a primeira delas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, eu vejo muito propósito no trabalho que eu tenho, sempre busco ter um propósito, né? E eu acho que isso inspira e engaja as pessoas para trabalharem comigo, né? Eu tenho isso desde muito cedo, de encontrar sempre um porquê de fazer as coisas. Eu acho que isso é muito importante no trabalho, sempre, né? Para qualquer um. Acho que também eu tenho uma resiliência, né, que eu vou indo atrás das coisas e buscando continuar aprendendo, para continuar entregando. E acho que as pessoas também gostam de estar comigo para aprender, ter novos desafios, e isso desde o começo da minha carreira. E tem um outro ponto que eu acho muito, muito importante para qualquer líder, e desde muito cedo eu imprimo na minha forma de liderar, que é ter empatia. Entender que a pessoa que você lidera, as pessoas, elas têm uma história, elas têm uma perspectiva, e cada um tem a sua, diferente. Que bom, porque daí a gente traz diversidade de pensamento, inovação, novas soluções para problemas. E quando você entende isso e respeita isso, as pessoas se sentem à vontade para falar, trazer seus pontos, suas ideias, e isso cria um ambiente onde as pessoas querem trabalhar. E eu acho que eu sempre procurei criar um ambiente assim para as pessoas que eu lidero e que trabalham comigo, né, que eu considero são da minha equipe. E ainda sobre liderança, você se tornou CEO da Amazon Brasil neste ano. A Exame, inclusive, deu essa notícia com exclusividade. Super obrigada por isso, já aproveitando. Mas era um cargo que você imaginava chegar? Era algo que você almejava? Ser CEO de uma grande companhia como a Amazon?
Eu acho que era uma evolução natural. Quando eu olho para a minha carreira, né, sempre trabalhando em empresas e aprendendo, me desenvolvendo, testando novas áreas. Então, era um desenvolvimento natural. Não era uma vaga que eu aspirava para, o que eu planejei, ou que eu criei um caminho para chegar lá. Porque eu sempre quis que, se acontecesse, que fosse de forma natural. Que fosse quase óbvio que aquilo podia ser um desafio para mim. E a maior felicidade que eu tive é que foi assim que aconteceu mesmo, né? Num certo momento, eu fui convidada para essa posição porque enxergaram que eu tinha o potencial, que eu poderia fazer bem esse trabalho naturalmente. Então, acho que as coisas acabaram dando certo, mesmo sem ser um plano, né, para qual eu trabalhei conscientemente. Tá bom, depois a gente logo mais vai falar um pouquinho de negócios, mas ainda um pouco sobre a sua experiência, sobre liderança. Tem algo que você aprendeu como líder na cadeira de CEO? Muitas coisas eu aprendi como líder na cadeira de CEO, né? Mas acho que além das que eu até já falei um pouco, né? Ainda mais importante a empatia, né? Ajudar as pessoas a entenderem o propósito, por que aquilo que elas fazem é importante. Eu aprendi a importância de você comunicar claramente a visão, para onde a gente quer ir. Porque o CEO, ele não consegue estar em todos os lugares. Né? A gente não consegue. É impossível estar em todos os lugares onde todas as decisões são tomadas. Eu acredito que o nosso papel, e eu aprendi muito isso esse ano, não é estar ali para tomar a decisão, mas é ter um time preparado para tomar decisões, que saiba para onde a gente está indo, para que tome as decisões para que a gente chegue lá juntos, sem eu precisar estar na sala. Isso foi um aprendizado muito importante, porque logo no começo eu me vi no meio de muitas decisões que tinham que ser tomadas, muitas discussões, e eu falei, eu não consigo estar presente. E foi aí que eu falei, eu preciso ter uma equipe que é capaz de tomar as decisões, de fazer as perguntas certas e de levar toda a empresa junto comigo para onde a gente precisa ir. Então, acho que foi um enorme aprendizado e fez com que eu chegasse até aqui bastante feliz com o trabalho que eu venho fazendo esse ano. Muito bom. E além de aprendizado, teve algum desafio que te marcou nesse seu primeiro ano de liderança, né? Liderando uma empresa do porte da Amazon? Acho que para mim tem sido um ano muito marcante, porque ele é um ano especial para a Amazon, né? Um ano, então, é o meu primeiro ano como CEO, mas é um ano em que a Amazon Brasil foi escolhida como foco de investimento para a Amazon no mundo. Então, é um ano muito acelerado. Né? Quando você decide fazer um investimento, obviamente você quer ver esse retorno, né? É um investimento que ele é feito para o longo prazo, obviamente. Então, começar a ver o retorno no curto prazo é importante para te dar segurança, né? Sobre o longo prazo. E acho que teve um momento muito marcante para mim, logo no começo, quando a gente organizou um encontro com a empresa inteira. A gente fez um encontro no nosso centro de distribuição, que é o maior centro de distribuição que a gente tem, que foi inaugurado esse ano, em fevereiro. Fica onde? Em Cajamar. Legal. Ele é o maior e mais tecnológico que a gente tem. E aí eu decidi junto com a equipe que trabalha comigo organizando, fazer o nosso encontro de toda a empresa lá. Obviamente não cabe toda a empresa, a gente levou algumas centenas de pessoas e outras se conectaram. E foi muito marcante porque foi um momento que a gente decidiu que todas as áreas iam falar qual era o seu papel nesse momento de expansão, né? Porque ninguém faz sozinho, a gente faz juntos. E o nível de energia, a animação das pessoas, a motivação, o engajamento, eu não imaginava, assim. Acho que foi um momento que eu falei, vai dar certo, porque realmente as pessoas estão comigo, estão juntas e querem fazer acontecer. Muito bom, você falou do seu desafio como CEO, mas a Juliana tem uma vida além da Amazon, né? Como você está conseguindo equilibrar essa agenda? Como uma mulher na liderança, você tem filhos, tudo mais, você consegue colocar limites, tem horário para sair, para entrar, você usa a tecnologia no seu dia a dia, enfim, para se organizar. Conta um pouquinho para a gente quem é a Juliana, também além da cadeira de CEO. Eu vou dar a resposta clássica para eu estar conseguindo equilibrar, não tô, né? Óbvio, eu sempre falo que o equilíbrio total, ele não existe, né? Um pouco uma utopia. E se a gente fica indo atrás disso sempre, é muito frustrante, né? Então,
Eu tenho 2 filhos, adolescentes, e que acompanham a minha trajetória profissional desde sempre, né? Eles sempre me viram trabalhar e tentar equilibrar ou fazer um pouco de tudo, né, no meu dia a dia. E eles sempre comentam o quanto eu gosto de fazer o que eu faço. Isso é muito importante, né? Porque quando as pessoas que moram com você, né, que são da sua família, veem que você está feliz, elas também também entendem muito melhor qualquer falta, né, que você tenha, você não está ali, né? E eles enxergam o esforço que eu faço para estar presente. E eu acho que é assim que eu busco equilibrar um pouco. Então, eu estou no meu trabalho, quando eu estou muito presente. Quando eu estou com os meus filhos, desde que eles nasceram, eu estou muito presente também. Então, eu volto para casa para jantar com eles praticamente todos os dias. Desde que eles nasceram, esse ano foi a mesma coisa. Isso faz com que, às vezes, eu não vá em alguns compromissos de networking, né? Mas tudo bem, porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Uhum. Então, eu estou sempre com eles. De manhã, a gente também sempre acorda juntos. É muito mais corrido de manhã, mas também é um momento que eu, né, converso com meu marido. Então, de manhã à noite, muito importante. E os finais de semana totalmente dedicados a estar com eles e fazer outras atividades que para mim são muito importantes. Assim, eu gosto de ler, eu gosto de ver filmes, eu gosto de visitar museus e estar pela cidade. Então, isso para mim também, ocupar o meu final de semana com essas coisas é muito importante, até para depois voltar e ser mais produtiva, né, no trabalho. Então, acho que é isso, você gostar do que você faz, estar presente nos momentos em que você está, né, no trabalho, com as crianças, em casa, é muito importante. Energiza, né? E saber que você não vai dar conta de tudo, você não vai ser perfeita, né? Trabalhei muito tempo com produtos para bebê e a gente fazia muitas pesquisas, né? E eu adorava a frase quando, às vezes, saiu nas discussões, a gente é uma mãe, assim, suficientemente boa, tem que dar o nosso melhor, mas não vai ser perfeito. E tá tudo bem também, porque para a criança é bom ver que a gente não é perfeita, que a gente é ser humano e que às vezes algumas coisas caem, né? Faz parte. Isso é verdade. Eu lembro que a Ana Bogo, CEO da Nivea, comentou uma vez, exatamente, parecido com o que você me falou agora, que a vida é sobre prioridades e não sobre equilíbrio. Resumiu super bem, né? Exatamente, exatamente. E prioridade é sobre não fazer tudo. E saber que algumas coisas você não vai fazer, é isso. Às vezes eu deixo de ir a eventos e tá tudo bem, porque eu estou fazendo uma opção, porque a prioridade é clara, né? Isso é muito importante na vida, muito importante no trabalho também. Total, imaginei então que esse ano, uma das suas prioridades com certeza foi o trabalho, você entrou ali como CEO, com um desafio de expansão. Agora vamos falar um pouquinho de negócio, conta pra gente o quanto a Amazon expandiu nesse ano no Brasil, qual está sendo a sua missão? A minha missão é liderar a empresa aqui no Brasil, uma empresa que eu considero relativamente jovem ainda, a gente chegou em 2011, né? Mas o lançamento da loja mesmo completa, com tudo que a gente vê, mais de 50 categorias, programa Prime, né? Alexa, foi em 2019 mesmo. Uhum. Então, uma loja relativamente jovem, mas eu tenho muito orgulho de dizer que já tem uma posição relevante no Brasil, e a minha missão esse ano foi fazer esse trabalho de expansão muito forte. Para você ter uma ideia do que isso quer dizer, a gente desde 2011 investiu 55 bilhões de reais aqui no Brasil, um quarto disso, 25% no último ano. Então é esse ritmo de aceleração que a gente imprimiu esse ano aqui no Brasil, e é uma missão maravilhosa, né? Porque, enfim, crescer é bom, né? E fazer um trabalho para crescer quer dizer prestar um serviço melhor para o consumidor brasileiro, que aí vem o propósito que eu te falei no começo, né? É muito importante ter um propósito. Então, para mim, saber que eu estou aqui para prestar um serviço melhor para o brasileiro, né? Para que ele entre na nossa loja, encontre tudo o que ele quer, receba rápido, possa comprar num preço competitivo, é algo muito prazeroso de se fazer e que... enfim, tem sido o meu trabalho todos os dias, né? Uhum. A gente vem trabalhando nessa expansão em várias frentes. Isso também é algo que me dá muito orgulho, né? É um trabalho que a gente fez tanto na parte de infraestrutura, então expansão de todos os nossos centros de distribuição, posso falar um pouco mais disso, expansão na parte de tecnologia também, melhorando a nossa tecnologia, e de pessoas, né? Com contratação de pessoas. Para você ter uma ideia,
há um ano tinha 18 mil pessoas, né, trabalhando direto ou indiretamente na operação da Amazon, e hoje são 36 mil pessoas. Então, a gente dobrou o número de pessoas envolvidas no negócio da Amazon para isso, né? E o mais legal é não só para esse ano, né? Porque você não faz um investimento desse tamanho para o ano. A gente está fazendo esse investimento para as próximas prazo, dezenas de anos. Então, é mais legal ainda porque é um legado que eu começo a construir e que eu tenho certeza que vai ficar aí por muito tempo. Muito bom. E sobre os CDs, pode comentar um pouquinho, né, sobre esse investimento, quanto cresceu, em quais regiões eles estão? Então, hoje a gente entrega em 100% dos domicílios brasileiros, né? Todos os estados, todos os CEPs. O trabalho que a gente fez de expansão esse ano foi para entregar mais rápido nesses domicílios, porque eu já entregava em 100% deles no ano passado. Então, a gente tinha 150 polos logísticos, né? Entre centros de distribuição e estações de entrega, que ficam próximas dos clientes para a gente chegar rápido. E a gente lançou mais de 100 esse ano. Isso dá mais ou menos 2 por semana, né? E esses centros logísticos não são lugares pequenos, são complexos, né? São mais ou menos 2 por semana, que levou a gente para hoje mais de 250 polos logísticos pelo Brasil, muitos deles bem mais próximos das nossas casas, das casas dos consumidores, né? Pelos 4 cantos do país, para que a gente consiga chegar muito mais rápido. Então, hoje eu entrego em 1 a 2 dias em mais de 1.500 cidades pelo Brasil, e em uma centena de cidades eu entrego já no mesmo dia o produto. Você compra naquele dia e recebe no mesmo dia. E a gente vem numa aceleração de velocidade. Isso quer dizer que a gente está começando já, em algumas cidades, a entregar em poucas horas. E isso vai continuar acelerando, porque eu sempre falo, a Amazon tem vários princípios de liderança, né, que permeiam a nossa cultura. Um dos que eu mais gosto, é a obsessão pelo cliente. Obsessão pelo cliente é trabalhar pelo cliente, para o cliente, né? Não é nem ele no centro. A gente vê o que o cliente quer e eu trabalho, e aí eu falo tudo que eu preciso entregar para que ele possa ter essa experiência, né? E trabalhar para o cliente tem a vantagem de que a sua barra, o seu nível de serviço tem que sempre melhorar, porque se a gente pensar na gente como cliente, sempre que você tem algo, você depois já quer algo melhor. E aí você recebe aquilo melhor e você quer algo melhor. Então, cada vez mais rápido. Né? Exato. Então, o cliente brasileiro que antigamente ficava feliz em receber algo em uma semana não funciona mais. Agora quer receber em 2 dias já não funciona mais, 1 dia. E a gente tem que ir melhorando. Então, boa parte do nosso investimento esse ano foi nessa infraestrutura, que tem tanto os prédios que eu comentei, quanto a tecnologia da Amazon, que é o que realmente faz diferença, né, para que a gente possa fazer com que o produto saia, né, na hora que você clica para comprar, ele tem que rapidamente sair ali da prateleira em que ele está, né? E ir para a transportadora para chegar na casa o mais rápido possível. E a tecnologia por trás disso é muito sofisticada, cada vez mais, para que a gente possa fazer isso rápido. Ô, Ju, mas uma curiosidade que eu tenho aqui, por que o Brasil? Por que a Amazon está crescendo tanto no Brasil? O que você... Tem algo que está facilitando? É o mercado? São os consumidores? É o perfil do brasileiro? Por que o Brasil? Acho que eu vou responder em 2 partes essa pergunta. A primeira delas é por que a gente decidiu fazer esse investimento, né? E ter tanto foco no Brasil. O Brasil, a gente sabe melhor do que ninguém, né? São 200 milhões de pessoas, consumidores com alto envolvimento com o mundo digital, né? A gente tem muitos exemplos de ferramentas e segmentos bem desenvolvidos no digital aqui no Brasil, comparado com outros países. E a Amazon, sendo uma empresa obcecada pelo cliente, o que a gente mais quer no mundo é trazer novos clientes para a loja. E o Brasil, com essa quantidade de pessoas, né, envolvidas com o digital, é um dos países que tem maior potencial, talvez o que tem mais potencial de trazer novos clientes para a Amazon no mundo. Então, é um investimento em busca de novos clientes, novas pessoas, né, que possam, que queiram comprar e se engajar com a nossa loja, né? E o que acontece com o Brasil, né, esse ano, acho que os brasileiros, nos últimos anos, adotaram muito o online, né, o e-commerce. E tem um potencial enorme ainda. Hoje, só 15%, mais ou menos, das vendas do varejo são feitas online.
Então, tem muito espaço para crescer essa penetração, né? Tem espaço para muitas empresas desenvolverem seu negócio e um potencial enorme de crescimento. Então, acho que tem muito isso por trás. E as pessoas, realmente, acho que antigamente o e-commerce era muito sobre o mundo mais de eletrônicos, né? Produtos mais, vamos falar, pesados, né? Grandes, de alto valor. Cada vez mais passaram a comprar outras categorias e outros produtos, né? Desde livros que a gente vende, até hoje em dia produtos do dia a dia, de uso, né? De dia a dia, de limpeza da casa, de cuidados pessoais, de beleza. Então, acho que isso também para a gente né, motiva muito poder prestar esse serviço, né? Eu entrego tanto o celular, a televisão, quanto a fritadeira elétrica, o livro, o shampoo e o perfume, né? E o tênis. Então, poder entregar tudo isso que o brasileiro hoje já busca na internet é uma das grandes razões pelas quais a gente investe para crescer. Muito bom. Mas no ranking global, o Brasil, ele está em destaque? Você tem alguma posição? O que você pode abrir para a gente? O Brasil é um dos países que mais cresce, né? Obviamente, porque a gente tem o investimento e é uma loja, como eu falei, relativamente jovem, né? E entre os países que a gente chama na Amazon de emergentes, os nossos países emergentes são os que lançaram há menos tempo, né? São os que têm a loja há menos tempo. A gente é um dos maiores. Então, já é um dos maiores com um crescimento considerável. Então, hoje é um país que agrega muito para o negócio global da Amazon. Muito bom. Agora, vamos falar dos eventos, né? Até porque a gente acabou de sair de uma Black Friday, tá chegando aí Natal, Ano Novo, festa de fim de ano, acredito que é um bom período aí para a Amazon, né? Conta pra gente como foi o Black Friday desse ano para vocês e qual a expectativa com as festas desse fim de ano. Bom, acho que eu vou pegar um gancho do que eu tenho falado do ano, né? Esse tem sido um ano de muito crescimento para a gente, né? Não só, né, dos negócios, mas de tudo que a gente oferece, né? Os centros de distribuição. Vou te dar um outro número que acho que fala um pouco do nosso crescimento. A gente começou o ano oferecendo 150 milhões de produtos diferentes para os clientes brasileiros e a gente trouxe mais 30 milhões esse ano de produtos, né? Só isso traz a expansão. E a Black Friday entrou nesse mesmo momento, né? Então, foi uma Black Friday de muito crescimento, importante para a gente, né? Que continuou dando o ritmo do ano, um ritmo acelerado, como a gente vem tendo desde o começo do ano, e uma Black Friday em que a gente expandiu mesmo a quantidade de produtos e categorias que as pessoas procuraram e compraram, né? Um outro ponto importante foi uma Black Friday, uma das que a gente mais trouxe novos clientes, que é algo muito importante para a gente, né? Então, a gente trouxe muitos novos clientes, porque a gente tinha ofertas muito boas, a gente fez uma estratégia interessante, bem para o brasileiro, né? Eu falo que a Amazon Brasil é uma empresa feita por brasileiros para brasileiros. Então, a gente desenhou um evento de quase um mês de duração. A gente fez 20 dias, mais ou menos, de evento. E a gente ofereceu desde ofertas nos produtos que se procura normalmente numa Black Friday, um celular, uma televisão, uma boombox, que é muito procurada hoje também, até esses produtos do dia a dia, né? Então, o detergente, o sabão de lavar roupa, o papel higiênico, o perfume, o hidratante, né? O shampoo para bebê, a fralda. Então, a gente tinha ofertas em todas as categorias e a gente também fez uma estratégia importante de cupons, que é algo que a gente incorporou muito, o brasileiro incorporou, né, ao hábito de compra nos últimos tempos. E foi algo que deu muito dinamismo para esse evento e acho que aproximou a gente das pessoas também, fez com que a Amazon fosse relevante mesmo nesse dia e algo que é muito importante para a gente ser relevante para o consumidor brasileiro, né? Então, a gente trouxe muitos novos clientes e porque a gente tinha ofertas muito boas também nesses itens do dia a dia, a gente conseguiu trazer uma recorrência. Então, ao longo desse mês, muitas pessoas compraram bem mais do que uma vez. E isso é muito importante para o e-commerce também, né? Que os seus clientes venham uma vez e voltem para comprar, né? A gente tem até programas para isso, porque isso também, enfim, é importante para o negócio e mostra que a gente está oferecendo uma boa experiência, né? E considerando as festas de fim de ano, tem uma expectativa de crescimento? Festas de fim de ano, a gente pretende que dezembro seja mais um mês de crescimento forte, né? Muito alinhado com o que aconteceu em novembro. A gente tem as datas duplas, né? Que a gente vem fazendo, então o 12 do 12 e todo o período de Natal. E com a entrega rápida que a gente
gente agora está muito mais rápido do que estava no ano passado. E eu acredito, né? O plano é que o Natal seja muito mais forte do que no ano passado, porque a pessoa vai poder comprar até no próprio dia 24, né? Ou 25, porque a gente está entregando no mesmo dia. Coisa que eu não fazia no ano passado. Então, eu espero com certeza um crescimento muito forte versus o ano passado, bem alinhado com o que aconteceu em novembro. Sabe me dizer quais foram os produtos que foram mais vendidos na Black Friday? Quais costumam ser mais vendidos também em Natal, ali no Novo? Tem os tradicionais, como eu falei, né? Os eletrônicos muito vendidos, celulares e televisões e som, né? Fone e tal. Mas a gente teve uma venda muito forte de produtos de uso no dia a dia. O sabão para lavar roupa, o papel higiênico, o shampoo, óleo para cabelo, né? A gente vende mais, muitos produtos de beleza. E a gente vendeu muito bem brinquedos também, que é algo que continuou agora em dezembro, né? Brinquedo é uma categoria que para o Natal é muito importante, né? Porque é um presente que muita gente dá. Então, brinquedo é uma que foi muito bem na Black Friday e a gente continua vendendo muito bem. E agora com o calor mais forte nos últimos dias, também tem uma venda muito importante, né, de ar-condicionado, ventiladores. Começou a época, né? Começou a época e acho que a beleza de uma loja que tem todas essas categorias é que a gente está presente em todos esses momentos, né? Eu tenho produtos diferentes para tudo isso. E teve um lançamento que a gente fez logo antes da Black Friday e que foi bem relevante também a venda, que a gente chama uma loja de achadinhos. São 800 mil produtos que a gente traz de fora do Brasil, né, a preços bem acessíveis. Legal. Que tem descontos progressivos, então um percentual de desconto se você compra mais de um. E foi um sucesso absoluto. Assim, a gente lançou, se eu não me engano, 2 semanas ou 3 antes da Black Friday e a venda foi muito, muito relevante durante a semana da Black. Enfim, acho que, de novo, é uma coisa feita por brasileiros para brasileiros, né? A gente tem essa infraestrutura global na Amazon, então eu tenho essa possibilidade de trazer produtos de fora muito facilmente, né? E a gente fez meio como... A gente queria entender um pouco se funcionava os achadinhos e funcionou muito bem. As pessoas adoraram, tive feedbacks, assim, desde até decoração de Natal, sabe? Coisas que as pessoas compram, até itens para casa. Bom, eu particularmente comprei bastante. Foi cliente ali também, Fui né? cliente. Muito bom. Considerando 2026, um ano que vai ter Copa do Mundo, vai ter muitos feriados... Eleições acho que não deve impactar tanto, mas vai ser um ano de eventos, né? E de muitas folgas também. Qual a expectativa de crescimento da Amazon Brasil? Como eu te falei, né? Quando a gente faz o nível de investimento que a gente tem hoje no Brasil, ele é um investimento para esse ano, para o próximo, né? E eu entro no ano que vem muito mais preparado do que eu entrei esse ano, né? Então, o que eu tenho falado até para o time a gente já está num novo patamar. E agora nós vamos para 2026... a partir deste novo patamar, crescer muito mais. Então, eu acredito que vai ser um ano bem forte para a gente, né? A gente entrou como um dos patrocinadores da Copa na Rede Globo, do pacote do futebol. Então, a gente vai ter um investimento muito alto. E a brincadeira que a gente tem feito é que vai ser quase que uma Black Friday de 6 meses, né? Porque as pessoas buscam muitos produtos para a Copa, né? TV, e a gente tem, seja, né? exato, de uma TV, né? Até itens para bebidas e comidas para né? Comer e beber durante os jogos, durante as celebrações. Enfim, a gente está totalmente preparado para oferecer esses produtos. Então, eu acho que o primeiro semestre vai ser muito forte, né? Com tudo que vai acontecer. E, enfim, os feriados também, né? A gente também tem... Prime, né? Exatamente. E acho que uma coisa interessante, a gente tem o programa Prime, né, que é um programa que foi muito bem aceito pelos brasileiros. Ele é grande, a gente tem muitos membros e ele continua crescendo. E são pessoas, quando você é do programa Prime, você não paga frete, né, para entrega para nenhum produto, nenhuma distância, nenhum peso diferente. Então, toda a nossa entrega é grátis, né? Além de ter Prime Video, que tem todas as séries, os filmes. Então, se você pensar em momentos, né, como feriados e tal, o Prime Video tá ali para a pessoa, né, ter o entretenimento também.
não só nos feriados, mas também nos feriados. E todos os produtos que ao longo do ano a pessoa, enfim, pensa que ela pode precisar, seja para uma nova celebração e tal, com o Prime é o frete grátis. Então, eu acredito que vai ter um alto nível de engajamento também com a loja, pessoas que vão voltar, né? Desde os novos que estão entrando agora até os que já compravam com a gente, vão ter uma boa frequência aí de compra no ano que vem. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho de tecnologia, porque é o core da Amazon, né? É uma empresa de varejo, mas também 100% tecnologia. O quanto que vocês investiram nesse ano em tecnologia? Qual a expectativa de investimento para os próximos anos também? O quanto que a tecnologia está fazendo o negócio crescer? Eu não tenho o valor investido esse ano, mas o que eu posso falar é que a gente não faz nada na Amazon sem a tecnologia, né? A tecnologia e as pessoas, sempre. As duas coisas juntas, né? Porque eu não acredito em uma separada da outra. E essa tecnologia é o que viabiliza o nosso crescimento. A Amazon é muito sobre prestar serviços e escalar esses serviços com alta qualidade. Eu só consigo escalar e atender, por exemplo, 100% do Brasil, né, com a qualidade que a gente tem, pela tecnologia, né? E a gente, com a inteligência artificial, que, enfim, eu falo que a gente já atuava com inteligência artificial há mais de 20 anos na Amazon, está na alma da Amazon, né? Desde o início, mas hoje ela permeia todos os nossos processos, né? E ela facilita tanto o trabalho das pessoas que estão na Amazon, quanto a vida dos clientes que compram na Amazon. Então, para dar um exemplo, a gente valoriza muito a página do produto na Amazon. Parece algo muito básico, mas ela é a embalagem, né? Que a gente, no ponto físico, você tem a embalagem, no e-commerce você tem a página. E a nossa página de produto, a gente fala que quanto mais informação, fotos mais legais, melhor vai ser a experiência de compra do cliente, né? Ele se sente mais seguro, confia mais e tal. Com inteligência artificial, a gente consegue fazer o preenchimento dessa página com mais informações muito mais rápido. Eu não preciso, né, das pessoas ali. Então, tem processos que levavam dias para fazer, para preencher essas páginas, hoje levam minutos. Então, eu consigo melhorar a qualidade dessas páginas em minutos, e isso aconteceu muito esse ano e ajudou muito a acelerar as vendas. Outro ponto de uso é 100% das nossas rotas de entrega são feitas com a inteligência artificial e essa tecnologia ela otimiza o tempo de entrega para, de novo, né, entregar mais rápido na casa do cliente, fazer com que o entregador seja mais produtivo, que para ele é bom, né, ter mais produtividade. E a gente não só otimiza a rota pensando nos caminhos, nos roteiros, mas até pensando no tempo, que normalmente aquele cliente demora para receber o produto quando o entregador chega lá. Então, dependendo da hora do dia, tem gente que demora mais ou menos, o sistema vai aprendendo aquilo, né, e vai otimizando e melhorando a rota daquele entregador. Isso é inteligência artificial a serviço do nosso funcionário, né, e do cliente. Então, isso tudo tem sido muito importante para conseguir fazer o que eu te falei, que é ter mais produtos, com boas páginas, entregar rápido e que as pessoas encontrem com bom preço o produto. Boa. Mas tem alguma região do Brasil que vocês estão focando em melhorar o serviço, em chegar para mais gente? Que eu imagino que a realidade do Sudeste não é a mesma, por exemplo, do Norte, Nordeste, enfim. Vocês estão em todo o país, mas eu acredito que deve ter alguma região ali que vocês devem dar uma atenção, um foco maior, né, nos próximos meses. Bom, acho que a beleza do Brasil é essa diversidade de regiões, né? Não tem um Brasil, são vários Brasis e a gente trabalha para todos eles, né? Então, a gente tem um foco grande, obviamente, hoje as grandes cidades, onde a gente consegue entregar, como eu te falei, em 1 hora, em algumas horas, e esse trabalho vai ser feito cada vez mais, né? São Paulo, aqui com certeza uma região importante para a gente. E a gente tem uma expansão importante no Nordeste do Brasil também, com alguns centros de distribuição, para poder acelerar, como eu te falei, né? Sempre a nossa estratégia é para acelerar a entrega. Então, eu estou mais presente lá, com alguns centros de distribuição, consigo entregar mais rápido no Nordeste e no Norte, né? Que isso é super importante. Mas a gente, como eu te falei, como a gente lançou 100 polos logísticos, a verdade é que a aceleração esse ano foi em todas as regiões do Brasil, porque tem muito potencial, né? Enfim, então, eu diria que a gente atuou bem espalhado para melhorar o nível de serviço em todas as regiões do Brasil. Ju, ainda sobre negócios, qual o tamanho da Amazon hoje no Brasil ou no mundo e o que a gente pode esperar de novidade para o próximo ano?
Bom, eu não posso abrir os dados do Brasil, mas a Amazon no mundo, né, a gente divulgou os resultados no terceiro trimestre, então acumulado o resultado do ano foi um faturamento de 500 bilhões de dólares, com um crescimento considerável ainda esse ano. É uma empresa em expansão ainda em todos os países, né, incluindo o Brasil. E para o ano que vem, então, eu tenho falado que o ano que vem já começou. A gente está num ritmo que eu não estou esperando, né? Então, em janeiro... Não tem data, né? Não tem data, exatamente. Só segue. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente vai continuar expandindo a quantidade de produtos. Espero poder voltar aqui e falar em muito mais do que 180 milhões de produtos, né? Daqui a um ano. A gente vai continuar acelerando a entrega. Então, como eu te falei, fazer essa entrega em horas, né? Em um dia, em horas, em mais cidades pelo Brasil. Então, é algo muito importante para a gente. E acho que tem uma área muito importante para o brasileiro, e a gente entende isso, né? Como eu falei, é uma empresa feita por brasileiros para brasileiros, que é a parte de pagamentos e de acesso ao crédito. Então, essa é uma área, a gente acabou de divulgar uma parceria, na qual eu tenho muito orgulho, com a parceria com o Nubank, uma parceria que vai trazer novas possibilidades de pagamento e crédito para os clientes da Amazon, né? E a gente anunciou essa parceria agora e é algo muito importante para o ano que vem, né? Que eu acredito que vai agregar demais para os nossos consumidores, para trazer novos clientes para a loja e para facilitar a compra dos atuais clientes. A gente também anunciou uma parceria com o iFood, logo na semana ali da Black Friday, em que os nossos clientes Prime, então, além do frete grátis e além do Prime Video e Music, também que eles têm acesso à música, eles têm acesso ao programa Clube do iFood, para entrega de comida, né, na sua casa. Então, acho que essas duas parcerias, tanto do Nubank quanto do iFood, são importantes para agora e vão ser importantes daqui para frente também. A gente vai continuar expandindo a parte de tecnologia, né? A beleza da inteligência artificial é que a cada minuto ela fica melhor, né? E otimiza mais os processos e ajuda a gente a prestar um serviço melhor. E é um ano em que a gente vai engajar muito em eventos, né? Assim como teve a Black Friday, os eventos de data dupla, a Copa. Então, eu acho que é um ano que vai ser muito, muito movimentado para a gente e, de novo, de contínua melhoria de serviço para o cliente brasileiro. Essa expectativa positiva também é voltada quando você olha para o setor do varejo, né? A expectativa é positiva para o próximo ano. Esse ano foi bom o setor. O que vocês esperam do setor? Eu acho que é um setor que foi bem movimentado esse ano, né? A gente encontrou nossas formas, né? Eu acho que todo mundo que investiu para crescer se beneficiou, né? Porque, como eu falei, tem um potencial muito grande. Hoje, só 15% do varejo, das vendas do varejo, acontecem no e-commerce. Então, quando você investe e melhora o seu nível de serviço, você cresce. Não tem muito... Então, eu acredito que o ano que vem vai ser mais um ano de crescimento para o e-commerce, mais um ano de crescimento para a gente. E, de novo, sempre buscando oferecer mais e mais serviços, né? Seja na parte de ter produtos, entregar rápido, formas de pagamento, né? Que a gente tem não só... a gente tem parcelamento, tem cartão de crédito da Amazon, cartão de crédito Prime, enfim, então ir expandindo também o acesso ao e-commerce. Acho que vai ser mais um ano de melhoria do acesso ao e-commerce, que é muito importante, né? Uma das missões que a gente tem é democratizar o acesso ao e-commerce. E eu acho que ano que vem vai ser mais um ano disso, que faz com que o setor fique bem movimentado e as vendas acelerem. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre liderança, Ju, até porque o nosso tempo está acabando, então vou correr aqui um pouquinho. Sobre liderança, você é uma mulher no cargo, liderando uma gigante da área de varejo e tecnologia. Foi desafiador chegar até esse cargo? O que falta para mais mulheres chegarem ao cargo de CEO? Acho que foi desafiador, né? O ambiente corporativo ainda é um ambiente predominantemente masculino. E então, como mulher, muitas vezes você é a única da sala, né? Ou a diferente da sala, porque a gente acaba tendo uma perspectiva um pouco diferente sobre as coisas, né? Então, acho que foi uma trajetória de sempre tentar... eu sou uma pessoa muito genuína, eu sou quem eu sou. Eu tenho muita dificuldade de ser alguém ali que não é exatamente como eu sou, né? Então,
o meu desafio sempre foi continuar sendo fiel aos meus valores, à minha forma de liderar, né, que é uma forma feminina, e encontrar o meu espaço nesse mundo mais masculino, né? Então, a minha forma de falar, como é que eu me imponho com a minha forma de falar, que é muito diferente da forma de um homem. Então, foi sempre uma trajetória, acho que aí vem o desafio, né? Você tem, além do desafio do trabalho, que todo mundo tem, você tem o desafio de pensar como é que eu me imponho, como é que eu me coloco, como é que eu sou ouvida e respeitada, sendo que eu sou diferente, né? Espero que um dia não exista mais esse desafio, mas ele ainda existe, né? E entre outras barreiras, né? Eu tive 2 filhos trabalhando no mundo corporativo, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa na época, eu trabalhava na Johnson & Johnson, que tinha muitas mulheres liderando, isso ajudou demais, e aí traz um pouco para o lugar que eu estou hoje, né? Eu fui muito ajudada por mulheres, e eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa olhar para outras mulheres e com empatia, porque eu passei por muitas coisas que elas estão passando hoje, ajudar. E acho que não tem problema nenhum nisso, pelo contrário. Eu acho que é importante em qualquer ambiente você ter apoio de outras pessoas. Então, o que eu busco fazer hoje é muito do que eu tive na época que eu engravidei e que eu passei pelo desafio de ter que cuidar de crianças pequenas e eu queria estar presente, né? Muitas mulheres me ajudaram, desde dicas, né, como que elas fizeram para passar por isso, até de me dar uma ajuda mesmo ali no trabalho, porque elas entendiam que em alguns momentos eu não ia poder estar presente, ou não ia estar com o mesmo foco que eu estaria normalmente. Então, acho que mas é uma trajetória da qual eu me orgulho muito e que me traz muito uma responsabilidade hoje. Então, hoje, eu estou sentada nessa cadeira, né, com toda a responsabilidade do trabalho, com a equipe da Amazon, mas eu tenho clareza que eu também tenho a responsabilidade de representar as mulheres. E representar no sentido de mostrar que é possível. Uma coisa que eu ouvi muito esse ano de muitas mulheres foi: é muito bom ter você aí, porque a gente vê que é possível. Mesmo algumas delas passando por momentos difíceis, né, e mais desafiadores, mas elas falam, eu olho e eu falo, dá para chegar lá, né? E eu tenho noção dessa responsabilidade, não dá para passar por isso sem pensar nisso, né? Então, é algo que eu penso todos os dias e que, enfim, me dá orgulho de estar aqui e me dá muita responsabilidade também. Muito bom. E dentro da Amazon Brasil, tem alguma política de diversidade? Tem treinamentos, enfim, para a diversidade? Como é que você enxerga isso hoje dentro da Amazon? A gente tem um trabalho importante, né? Eu falei no começo da nossa conversa do quanto a empatia e entender que cada um tem uma história, cada um tem né, tem um repertório e que eu acho isso maravilhoso numa empresa. A gente deveria aproveitar muito mais disso, né, para novas ideias e para resultados. Então, isso é muito claro hoje na Amazon, né? E a gente tem um trabalho tanto com grupos liderados por funcionários, de grupos minorizados, né, que fazem um trabalho maravilhoso de letramento, de falar um pouco sobre, né, essa realidade para que outras pessoas entendam. Um trabalho de mentoria importante também, né? Não só com mulheres, mas com todos esses grupos. E a gente olha com muito cuidado também para o processo de desenvolvimento e para a inclusão dessas pessoas no dia a dia da empresa. Porque é isso, às vezes você tem um ambiente muito bem desenhado para um tipo de pessoa e a gente precisa não só trazer pessoas diferentes, mas a gente precisa ter certeza que elas se sentem bem naquele ambiente, se sentem incluídas. Então, a gente também faz um trabalho de entendimento, de escuta, de como as pessoas estão se sentindo ali e, dependendo, né, dos feedbacks, a gente vai adaptando algumas realidades para que, enfim, essas pessoas possam ser quem elas são e contribuir, né? Mulheres e outros grupos assim também. Eu tenho uma participação ativa nesses grupos, né? E converso muito com eles. E a gente tem também políticas de licença maternidade estendida, parentalidade. Na verdade, a gente tem esse benefício para pessoas que têm filhos. Enfim, acho que é um contínuo trabalho de evoluir nessas políticas para, novamente, incluir todas as pessoas no ambiente da empresa. Muito bom. Ju, nosso tempo está acabando, por isso que eu estou indo agora para a nossa última pergunta, e é sobre conselho. E conselho de liderança, né? Tem algum conselho que você ouviu de algum mentor, ou até mesmo de algum familiar, que te guia como líder até hoje?
Eu acho que eu vou trazer 2 conselhos. E um eu vou falar da minha avó, né? É difícil não se emocionar quando a gente fala. Total. Mas ela sempre me falou uma coisa que é assim, conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de você. Né? Todas as outras coisas a gente pode perder, né? Então, buscar aprender sempre é muito importante. Acho que quem me conhece sabe que eu estou todos os dias ali, estou na reunião anotando, estou aprendendo uma coisa. Então, acho que o maior conselho que eu tive foi não pare de aprender. Não pare de se interessar e ser curiosa para ser uma pessoa cada vez melhor. Então, acho que esse é um super importante, faz muito parte de quem eu sou. E tem um segundo que é sobre liderança e que algumas pessoas se surpreendem quando eu falo. E eu ouvi de um CEO que eu respeito muito hoje. E ele falou, Juliana, o melhor líder é o líder desnecessário. Maravilhoso, né? Que é o que eu falei um pouco na nossa conversa, né? É o líder que não precisa estar na sala para que as decisões sejam tomadas e para que a empresa vá para o lugar que ele acredita que tem que ir, né? Então, é um líder que formou uma equipe forte, confiante, né? Que tecnicamente sabe o que faz, mas que também tem tranquilidade de tomar decisões rápidas, tem autonomia e que consegue levar a empresa, que a empresa não dependa desse líder ou desse CEO. Então, acho que esse é um conselho também que eu levo todos os dias desde que eu assumi. Ju, muito obrigada. Foi inspiradora a nossa conversa. Muito bonita também a sua trajetória. É sempre muito inspirador ouvir mulheres na liderança. Eu já falei isso para você, né, antes da gente começar a entrevista. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui ao nosso estúdio. Eu quero aproveitar para desejar muito, muito sucesso para você e para todo o time da Amazon Brasil. Obrigada. Obrigada pela conversa. Foi ótimo, Ju. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!